Seja bem-vindo, bem-vinda, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar hoje lendo as visões da Beata Ana Catarina Emmerich. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Durante a flagelação, falou Pilatos ainda várias vezes ao povo, que uma vez até gritou: ele deve morrer, ainda que todos nós também pereçamos. Quando Jesus foi conduzido ao corpo da guarda para ser coroado de espinhos, ainda gritaram: morra, morra, pois chegavam cada vez novas turbas de judeus, que pelos emissários dos sumos sacerdotes eram incitados a gritar assim. Houve depois uma curta pausa. Pilatos deu ordens aos soldados, os sumos sacerdotes e os conselheiros, que estavam sentados em bancos de ambos os lados da rua, à sombra das árvores ou sob lonas estendidas, diante do terraço de Pilatos, mandarem trazer os criados trazer alimentos e bebidas. Vi também Pilatos de novo perturbado pela superstição. Retirou-se sozinho para oferecer incenso aos deuses e por certo sinal descobrir-lhes a vontade. Vi que depois da flagelação, a Santíssima Virgem e as amigas, tendo enxugado o sangue de Jesus, se afastaram do fórum. Vi-as com os panos ensanguentados numa pequena casa encostada a um muro. Não era longe do fórum. Não me lembro mais de quem era. Não me recordo ter visto João durante a flagelação. Jesus foi coroado de espinhos e escarnecido no pátio interior do corpo da guarda, construído sobre os cárceres ao lado do fórum. Esse pátio era cercado de colunas e todas as entradas tinham sido abertas. Havia ali cerca de 50 miseráveis patifes, sequazes dos soldados, servos dos carcereiros, soldados e auxiliares dos carrascos, escravos e os criminosos que flagelaram Nosso Senhor. Esses todos tomaram parte ativa nas crueldades praticadas em Jesus. No começo, o povo tentou entrar, mas pouco depois cercaram 1000 soldados romanos o edifício. Permaneciam nas fileiras, mas como as zombarias e os risos provocaram ainda o cruel exibicionismo dos carrascos para redobrarem as torturas de Jesus, animando-os com as risadas, como o aplauso anima os atores no palco. Rolaram para o meio do pátio o pedestal de uma velha coluna, no qual havia um buraco, que talvez tivesse servido para nele ajustar a coluna. Nesse pedestal, colocaram um escabelo redondo e baixo, que por detrás tinha uma espécie de cabo para manejar. Por maldade, cobriram o escabelo de pedregulho agudo de cacos de louça. Arrancaram, de novo, toda a roupa do corpo ferido de Jesus e lhe impuseram um manto de soldado, curto, vermelho, velho e já roto,
que nem lhe chegava até os joelhos. Pendiam dele ainda alguns gestos de borlas amarelas. Jaziam num canto do quarto dos verdugos, que costumavam impô-lo aos que tinham açoitado, seja para enxugar-lhes o sangue, seja para escarnecê-los. Arrastaram Jesus para a coluna, empurraram-no brutalmente, com o corpo despido e ferido, sobre o escabelo, coberto de pedras e cacos. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha 2 palmos de altura, era muito espessa e trançada com arte. Em cima tinha uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe em redor da fronte com uma ligadura e ataram-na atrás com muita força, de modo que formavam uma coroa ou um chapéu. Era artisticamente trançada de 3 varas de espinheiro, da grossura de um dedo, que tinha crescido alto através dos espessos arbustos. Os espinhos, pela maior parte, foram propositalmente virados para dentro. Pareciam a 3 diferentes espécies de espinheiros, que tinham alguma semelhança com nossa cambroeira, abrunheiro e espinheiro branco. Em cima, tinham acrescentado uma borda trançada de um espinheiro, semelhante à nossa sarça silvestre, pela qual pegavam e puxavam brutalmente a coroa. Viu o lugar onde os meninos foram buscar esses espinhos. Puseram-lhe também na mão um grosso caniço, com um tufo na ponta. Fizeram tudo isso com solenidade derrisória, ou como se o coroassem de fato rei. Tiravam-lhe o caniço da mão e batiam com tanta força a coroa que os olhos de Nosso Senhor se enchiam de sangue. Curavam os joelhos diante dele e mostravam-lhe a língua. Batiam e cuspiam-lhe no rosto, gritando: "Salve, Rei dos Judeus!" Depois, entre gargalhadas, fizeram-no cair no chão, junto com o escabelo, e tornaram a colocá-lo sobre ele os empurrões. Não posso relatar todas as torturas e ultrajes que os carrascos inventaram para escarnecer o pobre Salvador. Jesus sofreu horrível sede, pois, em consequência das feridas causadas pela desumana flagelação, estava com febre e tremia. A pele e os músculos dos lados estavam dilacerados e os deixavam entrever as costelas em vários lugares. A língua contraíra-se-lhe espasmodicamente. Somente o sangue sangrado que lhe corria da fronte compadecia-se de sua boca ardente, que se abria ansiosa. Mas aqueles homens horríveis tomaram-lhe a boca divina por alvo dos nojentos escarros. Jesus foi assim maltratado por cerca de meia hora, e a tropa, cujas fileiras cercavam o petróleo, aplaudia com gritos e gargalhadas. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Fiquem com Deus. Que nós possamos rezar em reparação
do Sagrado Coração de Jesus e do Doce e Imaculado Coração de Maria. Até o próximo vídeo.